Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema, fundador do site Cinema em Cena. Eu estou aqui em Cannes cobrindo o festival. É uma cobertura que tem o apoio da Casa do Saber e também dos leitores do Cinema em Cena, que fazem parte de um grupo exclusivo do WhatsApp. E eu não só sou muito agradecido à Casa do Saber e aos leitores, como hoje eu sou também agradecido ao George Miller, porque eu acabei de assistir Furiosa. É engraçado, eu assisti o Estrada da Fúria aqui em Cannes também. E foi uma experiência única, foi um filme que me pegou completamente de surpresa, porque há muito tempo não havia um filme da franquia Mad Max e o George Miller de volta à franquia, e de repente ele criou uma linguagem que é uma linguagem que eu lembro que eu descrevi de certa maneira quando eu estava falando sobre o filme, como se fosse o filme todo tivesse em modo turbo. Até pela pela aplicação dos recursos, de um recurso específico narrativo que foi o uso de um frame rate um pouquinho mais baixo para acelerar a ação, que é algo que o Furiosa não faz na maior parte do tempo. Tem um momento ou outro que ele faz, mas não é como no filme anterior. Mas é um grande filme, é um filme excepcional, assim, é um filme daqueles de ação ininterrupta e que... Engraçado, eu falei isso algumas vezes quando eu falei, por exemplo, sobre o Missão Impossível, acho que o 7, o Fallout, eu acho, quando eu falei sobre um filme chamado Hardcore Henry, eu acho, esqueci agora do título, mas enfim, que também eu vi aqui em Cannes, e já falei sobre alguns filmes de ação, depois de ter visto, escrevi sobre isso, falei sobre isso, como o gênero ação é um gênero que é repleto de clássicos e tende a ser subestimado. Duro de Matar sendo um exemplo, que inclusive eu vou gravar um jovem clássico sobre ele, algumas cenas em detalhes sobre ele em algum momento, porque é um filme espetacular. E a dificuldade, não só de um ponto de vista de narrativa, mas de um ponto de vista puramente técnico para criar esses filmes, principalmente um filme que consegue ao mesmo tempo ser de tirar o fôlego, de ação ininterrupta, que não é uma ação confusa, não é uma ação caótica, é uma ação que ela sugere um caos no universo dos personagens, mas ela em si não é caótica para o espectador compreender, sem que ninguém morra fazendo o filme, enfim. É difícil, é algo complicado de se fazer. E o George Miller faz isso pela segunda vez consecutiva. Ele fez isso no Estrada da Fúria e agora no Furiosa. O Furiosa, vocês já devem saber, ele é uma prequel do Estrada da Fúria. Ele conta a história de origem da Furiosa, que foi vivida no filme anterior pela Charlize Theron e que aqui é vivida pela Anya Taylor-Joy e me deu um branco completo, por uma outra atriz mirim muito boa, que faz a versão criança da Furiosa. E o filme apresenta não só a origem da personagem, mas o primeiro grande arquivilão que ela enfrenta, que é vivido pelo Chris Hemsworth, com uma maquiagem inclusive bem lente de contato, nariz prostético, dente prostético, enfim, e que consegue ao mesmo tempo sugerir uma vilania realmente profunda, com atos terríveis, mas ao mesmo tempo é um personagem divertido, é um personagem quase cartunesco em alguns momentos. O que tem me fascinado, tanto no Estrada da Fúria quanto esse, é a capacidade que o George Miller tem de expandir o universo que ele havia criado e de uma maneira que se torna cada vez mais fascinante, no sentido de que ele cria uma verossimilhança, por exemplo, aqui ele vai apresentar a gente não só para a Citadela, que a gente já conhecia, mas para Bullet Farm, um outro lugar que é o Gastown. Alguns a gente já conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas aqui a gente realmente conhece esses lugares. São lugares que parecem realmente possíveis, ou seja, eles são sólidos dentro do filme, são críveis, ao mesmo tempo que eles têm um caráter que é um caráter fantástico, é um caráter fantasioso. É um filme que ao mesmo tempo é ficção, é fantasia, com toques de western. A ação, como eu falei, é uma ação ininterrupta. O filme é dividido em capítulos. E é engraçado porque não só ele é dividido em capítulos, mas quando você vai ler os créditos finais, há subdivisões dentro dos capítulos. Quando eles estão listando, por exemplo, eu não vou falar o nome dos subcapítulos, senão acaba sendo spoiler, eu não quero dar spoiler. Mas existem momentos específicos dentro de cada capítulo, consequências de ação que se resolvem sozinhas e que são listadas nos créditos separadamente. Ou seja, o filme foi pensado como era pensado um musical clássico na década de 50 em Hollywood. Você tinha as músicas e aí você criava uma história para amarrar aquilo. Eu não estou dizendo que o George Miller fez isso ao conceber a história da Furiosa, mas a impressão que existe da estrutura é essa. Havia essas sequências de ação extremamente elaboradas e uma história foi construída para amarrar essas sequências. E funciona,
porque a trama funciona também, não são só sequências de ação, porque senão uma sequência de ação sem a trama, sem o desenvolvimento dos personagens, se a gente não importa com os personagens, ela afunda. E cada uma das sequências de ação do filme tem uma lógica particular, não só uma lógica visual, mas uma lógica do que significa para os personagens. E quando você acha que o George Miller ele não pode fazer algo que é mais grandioso, mais explosivo, mais absurdo, ele vai e faz. Além disso, é um filme lindíssimo. Tem vários quadros do Furiosa, vários planos do Furiosa que você poderia imprimir, moldurar e colocar na parede. Não só ele explora maravilhosamente bem as paisagens naturais da Austrália, os desertos, enfim, mas as sequências que, obviamente, me parecem, pelo menos, terem sido criadas digitalmente, elas se encaixam muito bem com o que há de real, talvez até usando parte do que é real e só aumentando, mas são quando a gente vê, por exemplo, a citadela de um plano aéreo altíssimo, para a gente ter uma ideia melhor da geografia daquele espaço, funciona, é crível, se encaixa com as locações reais e como eu falei, é belíssimo. A paleta de cores, enfim. E o mais importante, como eu falei, a mise-en-scène, ela jamais é confusa. O espectador sabe exatamente o que está acontecendo em cena. Mesmo que as sequências de ação sejam sinceramente, algumas das mais elaboradas que eu já vi. São sequências de ação extremamente elaboradas, com 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, com a câmera, e isso que também é outra coisa que me encanta profundamente, porque não é só você criar uma sequência de ação elaborada na ação, na coreografia da ação, é como você vai inserir a câmera nessa ação. E o George Miller, ele mantém a câmera sempre em movimento, mas são movimentos, de novo, elegantes, são movimentos que permitem que o espectador acompanhe tudo, são movimentos fluidos, que contribuem para o dinamismo e não subtraem nada dessas sequências, e que também tem uma lógica particular. E o design de som do filme, que é uma coisa fabulosa. É um filme que tem um momento de silêncio no filme, eu até anotei, eu acho que vem com mais ou menos, com 1h20 de filme, eu acho, mais ou menos, tem um momento de silêncio no filme. Que é um único momento. O filme, ele é tão caramba, é difícil isso, né? Eu ficar durante um vídeo, eu ficar sem palavras assim, mas o filme ele nos bombardeia tanto, porque eu não quero que pareça que é algo pejorativo, porque tem filme que bombardeia a gente de uma maneira realmente assim, bombardeia para machucar. Esse não, bombardeia com carinho, com arte. Mas o filme nos bombardeia tanto que nesse momento de silêncio, numa estrada, por exemplo, sabe assim, você olha para o lado no cinema assim e tem uma sensação de respiro, e demonstrando mais uma vez a inteligência e o conhecimento que o George Miller tem de ritmo, de estrutura, de saber que naquele momento ele precisava fazer uma pausa e deixar o espectador curtir um pouco o silêncio para voltar a bombardear o espectador depois. Eu achei sensacional o Furiosa, sensacional. Chris Hemsworth, excelente, Anya Taylor-Joy, Tom Baker, enfim, é sensacional. Adorei Furiosa.